Tá começando o nosso Tudo Sobre Mim. A Mãe. Eu sou a Shanna Miller. E eu sou a Tati Hesler. E nós estamos juntas em mais um episódio do Tudo Sobre Minha Mãe para gerar e gestar conteúdos maternos, recebendo mulheres incríveis, trazendo seus depoimentos e as suas vivências sobre o maternário. E hoje mais uma convidada especial. É isso, a gente está aqui trazendo a mulher que é a mãe como centro de reflexões e aprendizados. No episódio de hoje a gente vai conversar com uma publicitária, escritora que junta palavras reunidas em pura poesia. É verdade, viu? Eu já li muito dessas palavras. Ela também é mãe de um Francisco, assim como eu. Das inúmeras lições de resiliência e de amor, ela tem várias frases que são impactantes. Eu destaquei algumas que me tocaram profundamente. Mãe não tem tempo para ensaio, estreia com a peça já acontecendo. Viver é sobre vulnerabilidade e envelhecer é um privilégio. Ela é uma das pessoas, assim como eu, que brinda, que saúda a chegada dos 50 anos. A nossa convidada é uma mulher muito inspiradora. E a nossa convidada de sempre, a Alexa, vai nos contar quem é. Alexa, quem é Cris Guerra? Cris Guerra é um autor, já escreveu 5 livros, incluindo Para Francisco, Moda Intuitiva e Procurava o Amor em Jardins de Cactos. Concisa e equivocada no gênero, né? É um autor. Seja bem-vinda, Cris. Que alegria te receber aqui. Oi, Cris. Obrigada, meninas. Que delícia estar aqui. Muito incrível. Primeiro que o nome do podcast é maravilhoso, né? Então, assim, é uma delícia estar aqui conversando com vocês, que eu tenho certeza que são mulheres incríveis. E a Alexa, como ela não é uma mulher, ela errou, na verdade, porque acho que o Google na verdade, ele está ranqueando pouca coisa. E são 8 livros no total. Mas tudo bem, eu perdoo a Alex, adoro ela é importante pra gente. Né? Tu sabes que, na verdade, ela tem isso equivocado. Ela pega as vidas das pessoas e resume em uma frase. Mas a gente gosta da brincadeira até para saber, né? Porque muitas vezes na maternidade, a gente acaba perguntando para um assistente virtual algumas coisas, algumas curiosidades, algumas dicas e ajudas no dia a dia. Então a brincadeira vem por aí, né? Até para mostrar que nem sempre a internet nos ajuda corretamente. Muitas Mas, vezes Cris, é furada, né? Que alegria estar te recebendo aqui. Eu já vou começar esse papo dizendo o seguinte. Hoje, no dia dessa gravação, é o aniversário do meu Francisco. E eu peguei o livro para trazer, que já vou mostrar para quem está em casa. É um dos livros da Cris Guerra e o primeiro livro que eu li dela, chamado Para Francisco, mas que é ela disse assim, ai, teu marido te deu o livro numa época equivocada, porque eu li quando eu estava grávida do Francisco, porque é uma história extremamente delicada, né? Vamos contar um pouquinho, recuperar. Quanto tempo já desse livro aqui? Bom, essa edição que está na sua mão é uma edição de 2017, porque ela é uma edição especial, assim. Na verdade, o primeiro livro Para Francisco, o original, o Raiz, ele saiu em 2008, mas ele nem tem mais disponível, né? Ele começou a ser escrito em 2007 e terminou de ser escrito, né? Foi publicado em 2008. E esse livro que está na sua mão é um livro de 2008, mais alguns posts depois de 2008, enfim. E tem as francisquices, que são as historinhas do Fran, né? Que eu contava. Eu acho que esse livro, ele tem o acontecimento em si, né? O Francisco está com 15 anos, mas esse livro especificamente que está na sua mão é muito legal porque eu falei, gente, vamos fazer um com final feliz, né? Porque o primeiro era muito ainda no auge da dor. E esse aí você pode ver um pouco, uma visão mais panorâmica. E você olha e fala, não, tá tudo bem, ela sobreviveu, ela tá bem, o filho tá bem. É um pouco isso, assim. Para quem não sabe da história, a Cris ficou viúva, né, Cris, durante a gestação do Francisco. E aí ela começou a escrever cartas, né? Tem aí as trocas de e-mails e escreveu, enfim, cartas para contar para o Francisco também quem era o pai dele, né? Queria que tu contasse um pouquinho para quem não conhece essa história, porque é um livro que eu acho que foi uma forma de tu lidares com a situação e eu acho que a maternidade tem muito disso, né? A gente lida com as situações e, de alguma maneira,
maneira, transforma isso em ação. A gente tem visto esse depoimento aqui de muitas mães que passaram. A Fernanda Rodrigues esteve há pouco com a gente e ela contou sobre isso, fez um blog também, foi fazer um programa de televisão, se reinventou. Né? E nascemos uma nova mulher. Quem é essa mulher aí que a Cris viveu, né, nesse período da gestação do Francisco, com todo esse luto? Na verdade, eu acho que a maternidade ela já tem esse poder, né, de nos potencializar, de nos mudar muito, de nos transformar. E como eu estava vivenciando, quando eu estava com 7 meses de gravidez, o pai do Francisco morreu de repente. Ele teve uma morte súbita com 38 anos, né, há 2 meses do nascimento do único filho dele, estava apaixonado pelo Francisco. E eu, né, como é que eu ia viver isso, essa dualidade? Quando o Francisco nasceu, né, 4 meses depois, até o Francisco nascer e depois um tempinho, eu escrevi para o próprio Gui, mas era uma escrita muito triste, né, porque não ia encontrar o seu destinatário. E aí, quando eu voltei a trabalhar, quando o Fran tinha exatamente 4 meses, eu voltei de licença, e eu tive um insight, assim, era uma data muito emblemática, que tinha 6 meses que o Gui tinha morrido, fazia 1 ano que eu tinha descoberto a gravidez, e a gente faria 2 anos de namoro, na verdade, porque a gente não era casado, né? A gente morava em casas separadas, porque tínhamos nos separado de outros casamentos. E aí eu comecei a escrever uma carta em homenagem ao Gui, mas quando eu vi, eu estava escrevendo uma figura de linguagem como se fosse uma carta para o Francisco. Como a nossa intuição conversa com a gente, né? Então, acho que, na verdade, é um pouco isso. Assim, a mãe, ela tem um filho, ela precisa cuidar desse filho. Existe esse senso de sobrevivência, de proteção, mas, ao mesmo tempo, tinha um senso, assim, como é que eu vou fazer com as minhas emoções? Então, a minha intuição cochichou no meu ouvido e falou, olha, escreve para ele, põe aí para ele ler depois. Então, foi uma coisa muito interessante, porque diante de um fato que eu não podia mudar, que era a morte do Gui, né, o fato de eu não poder apresentar o Francisco para o Gui, eu falei, mas eu posso apresentar o Gui para o Francisco. Então, isso foi muito curativo. E eu acho que é uma potencialidade de quando a gente virou mãe mesmo. A gente realmente tem eu não sei se são os hormônios, se é tudo que está mexido ali, a gente acha um poder dentro da gente muito forte, né? Eu acho que uma das coisas importantes, né, tu disseste, e eu já li também falando sobre isso, que o amor cura. E aí, de todo lado também, porque para ele, para o Francisco, hoje tem 15 anos, já tem consciência, né, de tudo que aconteceu. E em que momento ele acessou essas informações, em que momento foi um interesse que veio dele, ou como é que tu fizeste essa entrega, digamos, desses pensamentos? Todo mundo me pergunta isso e vou te falar que foi um momento muito mais cedo do que a gente imaginava. Quando ele foi para a escola, eu esperei o Fran chegar perto dos 3 anos para ele ir para a escola. Eu tinha ainda um sentimento, uma vontade de proteger, achava que a realidade dele era muito dura, né? Na verdade, ele não tinha muita noção. Mas vai saber o que uma criança, né, que estava na minha barriga, quando tudo aconteceu, a gente não sabe se ele viveu alguns traumas e tudo mais. E aí, quando eu coloquei ele na escola, que foi deixei para colocar um pouquinho mais tarde, foi muito engraçado, porque ele frequentou alguns dias de escola, e apesar de eu falar para ele sobre o pai, ele era muito pequenininho, né? Mas aí, na hora que ele foi para a escola, ele falou, opa, falta esse elemento lá em casa. Toda criança aqui tem pai e eu não tenho, né? Então, ele chegou e perguntou, mãe, cadê meu pai? Eu lembro direitinho. Eu falei, olha, filho, seu pai morreu quando a mamãe estava grávida, ele morreu de repente, ele teve uma coisa no coração. Aí, no mesmo dia, ele deitou no chão, falou, foi assim? Deitou no chão. Assim, é impressionante a capacidade que as crianças têm e a gente não imagina. Eu falei, foi isso mesmo, filho. No final daquele mesmo dia, acho que ele ficou um tempo pensando, assim, aí chegou perto de mim e falou, mãe, eu estou muito bravo que meu pai está morrido. Muito bonitinho. Aí eu falei, filho, seu pai também deve ter ficado muito bravo de morrer. A gente não escolhe a hora que vai morrer. Não escolheu esse horário. Eu acho que, né, esse dia. Eu acho que você tem razão. Você está no seu direito. No seu direito. Legitimou o sentimento, né? Exatamente. E foi muito bom desse jeito. Mas tem uma lenda urbana muito engraçada, porque uns dias depois, ele estava comendo na mesa e ele foi colocar sal na comida. Já tinha essa coisa de sentar na mesa e tal. E aí eu falei, filho, não põe muito sal na comida. Seu pai comia muito sal, ele teve um problema do coração. Aí ele guardou a informação. E ele falava com todo mundo na escola, meu pai comeu muito sal e morreu.
Depois eu fiquei sabendo que as crianças não estavam deixando os pais comerem sal. Olha só que bem que tu fez para as famílias. Foi praticamente uma campanha contra a pressão alta. É verdade. Parece que as empresas de sal fizeram contato com a Cris para dar uma solucionada nisso, que estavam diminuindo as vendas de sal em função do Francisco. Mas a maneira que as crianças têm, né, de solucionar as coisas. Mas eu fico pensando, tu pensou muito sobre esse momento, assim, ou ao escrever tu foi naturalmente te preparando, assim? Olha, eu não pensava muito nesse momento. Eu acho que eu achava que ia chegar esse momento, mas eu achava que ia demorar. Eu fui surpreendida por esse momento. Mas é uma coisa, é engraçado, porque eu nunca parei e pensei assim, eu vou ter problema para. Eu acho que eu encarei com naturalidade. Como éramos eu e o Francisco, ele ia me ver chorando, ele ia me ver triste, né? Isso é uma coisa que para mim é muito marcante nas palestras que eu faço sobre maternidade, eu levo o perdão, a absolvição. Eu falo, gente, nós já somos a melhor mãe que a gente pode ser, né? A gente tem que aprender a se perdoar e entender que cada história é uma história. Então, eu sempre tive um papo muito reto com o Francisco. Isso é uma coisa muito impressionante, porque eu nunca medi as palavras, a gente sempre conversou sobre todos os assuntos. Sem contar que eu também tive vários namorados, casei, descasei. Então, ele viu isso tudo acontecendo, né? Chegou uma hora que ele deve ter falado, a minha mãe não tem jeito, ela não vai dar certo com ninguém. As pessoas falam, você tem coragem de se relacionar. Gente, eu tenho um senso de sobrevivência muito forte. Então, assim, eu queria ser feliz também, né? E busquei, não fiquei constrangida em namorar pessoas e o Francisco ver, né, esses começos e fins. Eu também precisava pensar em mim, né? Sim, sem dúvida alguma. Mas é que porque a morte é um assunto que a gente, como mães e pais, acaba pensando muito como lidar, como tratar, em que momento vou falar sobre Deus, em que momento vou falar sobre religiosidade, ou vou ou não vou, né? São questões que vêm no dia a dia. Então, enfim, é uma curiosidade que eu tinha quando li o livro, assim, e claro. Mas me emocionei muito. A tua escrita é uma escrita, como disse ali no início, né, uma escrita poética, uma escrita doce, que eu acho que tu conseguiu, assim, realmente com esse livro, transformar a morte em algo natural, como de fato é, né, não transformar, mas relatar isso de uma maneira natural e bonita pro teu filho. Eu acho incrível. Aliás, já vou dar a dica aqui, ó, leiam, porque é um livro maravilhoso, assim como todas as publicações da Cris, que tem outros tantos livros, né, Cris? Sim, o Para Francisco é o primeiro livro, né, que tem essa edição, essa reedição, uma edição especial de 2017, mas eu tenho um segundo livro que é sobre moda, que tem a ver com o meu outro blog, né, uma história até um pouco difícil de contar. Eu tenho 2 livros de crônicas, eu tenho um livro que é uma crônica sobre maternidade, que se transformou num livrinho, como se fosse um livrinho presente, que acabou se transformando numa campanha também da Multiplano, na época. Lindo aquele vídeo. Lindo. É lindo, né? É lindo. É uma crônica que eu escrevi, assim, eu acho que a maternidade foi um assunto que eu falei muito, porque foi muito transformador para mim, né? E o meu último livro, na verdade, eu tenho 2 livros de crônicas, um livro de cartas que eu escrevi com a Leia Ferreira, que é uma escritora daqui de Belo Horizonte, uma jornalista, 17 anos mais velha que eu. É um livro de cartas entre nós duas, a gente falando sobre as questões femininas. É um sucesso esse livro, se chama Que Ninguém Nos Ouça. É muito engraçado, porque quando a gente acabou de escrever, a gente falou, nossa, será que alguém vai gostar desse negócio? E todas as mulheres amam esse livro. É impressionante como mexe com as mulheres. E o meu último livro, ele se chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. É um livro de autoajuda que faz uma revisita pela minha história para falar um pouco sobre essas visitas que a gente faz ao fundo do poço ao longo da nossa vida, né? Que a gente tem que aprender a ir com um pouco mais de tranquilidade, sem querer sair tão rápido. Tem muito aprendizado, tem muita coisa boa que a gente aprende ali, né? É uma desmitificação. É tanta coisa para falar só nessa tua escrita aí, mas eu só queria não deixar passar 2 coisinhas. Esse Mãe, que eu falei que é lindo, tá no teu Instagram, a campanha, né? Então, para quem quiser ver, que é muito delicado, e agora, numa época aí que a gente, no mês em que a gente está celebrando as mães, né? E a outra questão que eu ia te perguntar, eu li recentemente sobre não deixe de comemorar o Dia das Mães.
E aí eu te pergunto, como é que tu sentiu na escola, né, esse momento do Francisco, que também vale para os pais? Tu achas que é importante que se mantenha essa homenagem às mães, mesmo para quem não tem a mãe ou o pai presente? Né? Tem lugares que se comemora o Dia da Família, né? Enfim. Mas até pelas novas formações familiares Sim, que a gente tem hoje em dia. Mas eu vi esse movimento de valoração e fiquei realmente me questionando, né? O que seria o mais adequado, assim? Como é que tu sente isso? Eu acho que, na verdade, a gente sabe que o Dia das Mães é uma data que surgiu comercialmente, né? Ela tem um interesse comercial por trás. Mas partindo do pressuposto de que todos nós tivemos uma mãe, mesmo que essa mãe fosse o nosso pai ou o nosso avô, eu acho que é interessante essa questão da maternidade ser celebrada, né? Eu dou muita palestra corporativa e percebo que dentro das empresas, cada vez mais, a questão do gênero e da diversidade está sendo muito trazida, né? É muito importante a gente trazer todos os formatos de família, né? Então, eu vou dar uma palestra agora dentro de uma empresa em que a diversidade está sendo muito tocada. Então, no meu discurso, é legal eu falar sobre casal de mães, né, mães trans, pais trans, né, tem uma quantidade enorme de modalidades aí. E a gente também tem a lembrança da nossa mãe. Minha mãe morreu há quase 28 anos. É sempre bom lembrar dela. Então, eu acho que a gente não precisa destruir uma coisa para que exista outra, né? Eu lembro que quando teve Dia dos Pais na escolinha do Francisco, eles tiveram muita sensibilidade e o Fran trouxe um presente de Dia dos Pais para mim, né? Isso foi muito bonitinho. Mas eu também tenho a noção de que eu não sou um pai. Eu tentei fazer um pouco esse papel. Tem hora que eu sou mais brava, tem hora que eu faço esse papel assim um pouco mais masculino e tudo mais. Mas eu acho que eu sou uma mãe que tenta ter um apoio, né? E é importante a gente dizer também que mãe solo, na verdade, é uma ficção, porque a gente tem que ter uma rede de apoio, né? Eu tenho a Zezé, que está com a gente desde que o Fran era pequenininho. Então, a Zezé acaba fazendo o papel do pai, porque ela é meio que o terceiro elemento aí, né? Meus namorados, né? Os namorados que eu tive um marido que o Francisco chamava de pai. Mas que quando a gente se separou, ele falou, não, eu vou continuar cuidando do Francisco, ele continua sob a minha responsabilidade. Eu falei, não, né, isso não é obrigação sua, mas fico feliz. Aí, quando eu comecei a namorar uma outra pessoa, ele esqueceu o que ele tinha falado. Então, às vezes, a responsabilidade afetiva aí, a gente não pode contar com a responsabilidade do outro, né? Então, eu prefiro pensar, né, na minha história, eu prefiro pensar assim, beleza, somos eu, o Fran, e a Zezé, que é a minha funcionária, que é como se fosse uma mãe para mim. O Alê, meu namorado hoje, ele não faz esse papel de pai do Fran. Ele é um cara que é chapa, beleza, né? É um cara bacana. Mas eu acho que o Fran, ele foi se adaptando a isso que tinha disponível. Isso é muito interessante sobre as crianças. As crianças, elas sabem. Quando ele chamava o meu ex-marido de pai e percebeu que a gente se separou, depois ele deixou de chamar de pai, chamou pelo apelido, depois deixou de chamar pelo apelido, chamou pelo nome. Tudo isso sem ninguém falar nada com ele. Ele foi se distanciando, foi desconstruindo aquela relação. E talvez a relação dele com o meu namorado hoje não seja tão assim, porque ele se defendeu, sabe? Então, assim, as crianças têm mecanismos muito interessantes que a gente não pode menosprezar a capacidade que eles têm de se virar nesse sentido, sabe? A gente, como mãe, acaba sempre tentando evitar as frustrações, né? E, na verdade, é um caminho equivocado, porque a vida diariamente nos apresenta frustrações, que muitas vezes essa superproteção acaba nos despreparando para isso. Talvez essa assimilação dele tenha sido justamente porque tu deixou ele à vontade para lidar com aquela situação, né, de, opa, o meu pai não está aqui, a minha mãe vai ter alguém para amar, né, que talvez não seja alguém permanente, vai trocar esse amor, e na verdade eu sou o amor da minha mãe, né, e essa relação tem que ter uma relação boa com eles. E eu acho que a frustração, ela ensina muito, né, a gente sabe que as crianças aprendem a partir da frustração, né, e acho que teve um aprendizado meu aí. Eu, durante muito tempo, quis muito arrumar um pai para o Francisco. Eu acho que até alguns apaixonamentos se deram muito mais, né, pela figura daquele cara que podia ser o pai do Francisco. Até que um dia eu olhei e falei, gente, eu não preciso arrumar um pai para o Francisco. O Francisco tem um pai que não está aí, mas que quis muito ser pai dele, que é o pai dele.
né? Então, acho que quando eu descobri isso, eu estava muito mais em paz com os meus relacionamentos e entendendo mais o que eu queria e não o tipo de formação de família que eu estava desejando fazer, sabe? E tem certamente outras referências masculinas, né, na vida dele, que também, o avô enfim, dele. tem essa presença, assim, importante, né? E isso também a gente tem que ter sensibilidade de não se culpar, porque efetivamente não foi o que tu planejou, mas foi o que aconteceu, né? Mas eu fiquei curiosa, assim, tu falasse um pouco sobre essas palestras sobre maternidade, né? Tu és uma das primeiras blogueiras do país a falar sobre moda. Eu acho que a vez que nós nos encontramos em Porto Alegre, já, sei lá, mais de 10 anos atrás, foi justamente tu estava aqui falando sobre esse assunto. E eu fiquei sabendo do livro do Francisco, inclusive, tempos depois, né? Tava aí falando sobre moda, fosse uma das primeiras. Hoje a gente vê, né? O look do dia, né? Exatamente, pioneira no look do dia, que hoje é uma febre, né? Enfim, uma realidade completamente diferente de comunicação através da internet que a gente vivencia hoje. Mas a maternidade também é um assunto relativamente novo nas redes, apesar de um amigo ter me dito esses dias, maternidade é um assunto bem antigo, né? Sim, desde que o mundo é mundo, maternidade é um assunto. Porém pouco falado. E aí, essas palestras que tu tem dado, o que tu tem sentido? Fiquei curiosa, assim, o que tu vê como um assunto, assim, preponderante das mães que te procuram ou que te acessam, vão em busca da leitura, do contato contigo? Olha, na verdade, muitas das minhas palestras são corporativas. Então, eu participo muito dessas comemorações de Dia das Mães e cada vez mais eu estou incorporando outros assuntos no meu portfólio de palestras, porque são assuntos que eu acabo vivenciando. Então, diversidade é um assunto que eu falo muito esse recorte de gênero, geração, cada vez mais, né? Mas existem palestras que eu já dei palestras em seminários de mães, né? Seminário da Pais e Filhos, ou seminário internacional de mães e tal. E aí, seminário de maternidade, né? Acho que é de mães mesmo. A pessoa eu tô na menopausa, né, gente? Eu sou mãe e sou 50 a mais, enfim, tudo junto. Mas o que eu percebo, pelo menos assim, que eu percebo que as mulheres se interessam pela minha história, eu acho que a novidade no conteúdo maternidade é exatamente essa desmitificação da maternidade, né? Porque a gente viveu uma fase, a fase dos nossos pais, pelo menos eu faço essa análise, em que ter filho era uma coisa muito normal, corriqueira, tem 1, tem 2, 3, 4, eu sou a 5ª filha, por exemplo, né? Ter 6 filhos era normal, ter 10 filhos era normal. Depois a gente foi viver um outro tempo em que os casais começaram a ter menos filhos, né? A gente tem um índice de natalidade muito menor. E aí eu acho que a gente começou a vivenciar uma era da hipermaternidade, da supermaternidade. A mulher fazia planilha de Excel, ela fazia o plano, eu vou ter minha carreira pronta. E aí ela, na hora que ela ia engravidar, ela via que não era mais ou menos, não era tão assim, né? Mas mesmo assim, começou, eu acho que veio uma onda assim de como criar seu filho? Eu levo em qual médico? Aí põe no Facebook, e aí todo mundo dá palpite. E aí começou a ficar um negócio muito complicado, porque ao mesmo tempo que você tem uma rede de apoio, você não fazia mais nada baseado na sua intuição. Então, acho que todos esses conteúdos, eles são interessantes, mas a gente precisa do equilíbrio, né? E eu acho que o conteúdo que eu levo tem muito a ver com, olha, desconecta um pouco dessa necessidade de ser uma mãe perfeita e entenda que você não vai ter o filho que você espera, ele não vai ser o que você espera, você não vai moldá-lo, né? Você não vai poder fazer tudo do jeito que você acredita. Eu tinha várias crenças no começo, que eu vou deixar para uma hora do quadro, né? Eu tinha várias crenças, e não só porque a minha maternidade acabou acontecendo de um jeito diferente do planejado, né? E aí eu falei, gente, foi assim, foi assim. E uma coisa que eu percebo que é fundamental de mensagem para dar para as mães é assim: não pense tanto no seu filho a ponto de se desconectar de você. Porque o que eu percebia é que era as mães, em geral, que tinham filhos em condições normais de temperatura e pressão, vamos supor, uma família tradicional, marido do lado, tudo certo, toda a rede de apoio, elas ficavam tão empenhadas em ser uma super mãe que elas se desconectavam de si e começavam a ser infelizes. E aí eu comecei a perceber que a minha história, né, de ter perdido o pai do Francisco, de ter visto, e agora, como é que vai ser? Vamos lá.
Aí coloquei meus sentimentos, coloquei poesia na história, me expressei, e eu percebi que eu estava fazendo não só pelo Francisco, eu estava fazendo por mim também. E eu acho que isso me fez ser uma mãe melhor. Olhar para mim me fez ser uma mãe melhor. É uma coisa que eu falo muito. O que faz um filho feliz é, dentre outras coisas, uma mãe feliz. Né? Quando a gente está feliz, os nossos filhos sentem essa felicidade. Né? Sem dúvida. Sabe que meu filho esses tempos olhou para mim e disse assim, mãe, o que tu faz para te divertir? Querido. E eu fiquei em choque, porque eu Ele não tem sabia o 5 que responder. Olha só. Sabe? Assim, eu fiquei em choque porque eu não sabia que resposta dar pra ele naquele momento. Porque daí eu comecei a passar, assim, em 5 minutos, tudo que eu tinha feito naquele dia não tinha. Sei lá, eu comecei a associar trabalho à diversão pra, de alguma maneira, responder pra ele. Mas eu fiquei pensando vários dias sobre isso. E eu acho que tem um pouco isso, né? De ele enxergar a mãe que trabalha o tempo inteiro, de enxergar a mãe que tá ali com os filhos e tal. Tá, mãe, mas e que horas tu te diverte, né? Tipo assim, tu não brinca de nada. Eles nos passam todas as mensagens, né? Eu pratico yoga às quartas e às vezes eu digo, ai, não sei. Vai, mãe, vai, mãe. Tipo assim. Eu acho que é mais assim, Vai, vai, mãe. Tu fica muito melhor quando tu volta. E um pouco do, né, filho adolescente, assim, vai, os mãe, me meus deixa um pouquinho em adolescentes. casa. Os meus também têm isso, né? E aí, Cris, eu chego, assim, a mais próxima do teu conteúdo quando tu começa a falar de etarismo. E para mim é o grande ícone, assim, a respeito disso, porque a gente tá numa fase muito parecida também, né? Eu tô chegando aos 50, tenho uma filha de 13, um de 12, tu estás, né, com um filho de 15, e aquela questão os nossos hormônios em baixa e os deles explodindo, né? Eu acho que a gente também é uma geração diferente, porque quando eu tinha 15 anos, a minha mãe tinha 30 e poucos, a minha mãe foi mãe com 19 anos, né? Então era outra situação completamente diferente. E tu disseste que na tua pauta isso está entrando como diversidade. Na verdade, eu acho que a longevidade, na verdade, eu tenho falado muito sobre longevidade e o que eu percebo é que a longevidade é o último item a ser inserido na pauta da longevidade, né? Eu ainda brinco que é o contrário, né? Curiosamente, a longevidade está entrando sem prioridade, ela foi a última a entrar, mas que bom que ela está entrando, porque a gente não falava sobre isso, né? Até porque a gente tem uma mudança demográfica acontecendo, né? A gente sabe que existe uma pirâmide demográfica mudando, e essa revolução da longevidade, tanto demograficamente quanto do ponto de vista de comportamento, ela é apaixonante, ela é incrível, assim, tem muitas coisas interessantes que se mostram, né? Assim, a queda da taxa de natalidade, e o envelhecimento das pessoas, porque estamos vivendo mais, a nossa expectativa de vida aumentou, então tem muita coisa interessante acontecendo. E essa história da gente ser mãe de um filho adolescente, né, em plena menopausa, ter um filho adolescente, gente, eu também estou na adolescência da minha velhice, né? Ninguém para e pensa nisso, assim, eu estou entrando no envelhecimento, porque quando a gente fala de envelhecimento, a gente já pensa em 60, né? Mas 50 fica ali no meio do caminho, né? Distancia dos 40, você não é 60 ainda, mas você está nessa adolescência da velhice. Então, tem muitas mudanças acontecendo dentro de nós durante a menopausa. A menopausa traz muitas mudanças. Então, me vejo mudando do ponto de vista hormonal e vejo meu filho mudando do ponto de vista hormonal. E é muito legal, assim, a gente precisa enxergar isso a gente pode enxergar isso com olhos melhores e sem tanto desespero. Não é fácil. Isso no meio de uma pandemia, né? O Francisco, quando a pandemia começou, ele tinha 13 anos. Ele fez 13 anos em março de 2020. E, gente, foi muito louco, porque, assim, depois que ele fez 13 anos em casa, trancado comigo, num momento em que ele precisava muito da ausência da mãe, porque é aquele momento de ruptura, né, que é necessário. A mãe não podia dar para ele a alegria da sua ausência, a gente ficou muito tempo... A alegria da sua ausência, eu vou anotar aqui. E assim, ele perdeu todas as roupas, todos os sapatos, e um dia ele acordou e falou, oi, mãe. Eu falei, oi? Então, assim, ele adolesceu em quarentena. Quem é esse homem que chegou aqui na sala? Com a voz mudando, né? Um processo também... Foi muito legal. Foi bem divertido, assim, sabe? E bem, né? Desafiador. Eu às vezes uso enlouquecedor, mas o pessoal aqui me xinga, né? Mas é desafiador, então.
Foi porque durante a pandemia a gente confrontou muita coisa, né? A gente está confrontando, a gente está vivendo um mundo muito doido. E eu lembro que assim, quando o mundo começou a acabar, né? Que a gente meio que foi para o fim do mundo, assim, a gente está vivendo depois do fim do mundo, né? E aí eu lembro que eu às vezes olhava para ele e falava, Fran, me perdoa por ter trazido você ao mundo nesse momento, chorando. Ele olhava para mim, mas ele ria tanto da minha cara, ele ria muito de mim. Porque eu me sentia muito culpada. Como que eu trouxe esse menino para esse mundo nesse momento? Não, e aí passou por aquela fase que a gente achou, essa semana a gente estava conversando lá em casa, a gente achou que ia todo mundo sair melhor da pandemia, a gente vê que não, né? Pois então. Quanta ilusão. Mas esse assunto do etarismo, e é uma palavra que também, assim como maternidade, como diferenças de gênero, são assuntos que estão vindo à tona agora, e o etarismo é um assunto que a gente aqui no Rio Grande do Sul tem, por exemplo, a Patrícia Parenza, que fala também sobre isso, sei que vocês já estiveram juntas conversando sobre o assunto, mas é um assunto relativamente novo. Essas semanas, há poucas semanas agora teve o carnaval, né? E eu vi um meme na internet que era uma foto da Paula Oliveira, né? Dizendo, e uma notícia com a velhinha de 40 anos. Carro entra e acerta a casa de uma velhinha de 40 anos. Era uma notícia super antiga, e aí a foto da Paula Oliveira. De repente até foi no teu Instagram que eu vi, mas assim, de alguém falando sobre etarismo. Então, quer dizer, a gente viveu, né? Os nossos pais viveram uma geração, os nossos avós, de que a pessoa com 40 anos era uma pessoa velha, e as pessoas também não sobreviviam tanto tempo, né? Morriam super jovens. A gente tem esse assunto da longevidade agora. Mas, sobretudo, de viver a velhice sem esperar pela morte, né? Eu acho que é isso, assim, mais que tu e as pessoas que têm falado sobre esse assunto têm trazido à tona. Quer dizer, é bom ter a idade que eu tenho, é bom viver essa fase também, né? E sair desse lugar que é como se eu estivesse mais perto do fim, né? Não, ontem tu colocaste uma foto que me emocionou demais do Ayrton Senna, né? Que no dia 1º fez 28 anos. Dele velhinho, assim. E aí tu escreveste aquilo, né? Envelhecer é um privilégio. Foi uma empresa que fez esse post, até assim, foi realmente muito impactante. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que botar isso aqui, porque é muito impactante, né? Eu acho que a gente tem várias questões aí em relação ao amadurecimento, né, que a gente precisa pensar. A gente é muito contaminado pelo conceito de aposentadoria, né? Não que a aposentadoria, né, ninguém quer mexer na aposentadoria, eu acho que a aposentadoria é um direito de todos nós. Mas se a gente for ver quando ela foi inventada em 1881, lá na Alemanha, numa época em que a expectativa de vida na Alemanha era de 46 anos. Então, assim, as pessoas trabalhavam muito mais em serviços braçais, e aí o cara começou a olhar na fábrica, cara, essa pessoa não está dando mais conta, eu preciso ajudá-la, né? Preciso ajudá-la a se retirar e ter condição de manter a vida dela. Se a gente pensar que a aposentadoria tem a mesma lógica hoje, 140 anos, 141 anos depois, a gente precisa olhar para essa aposentadoria como um direito necessário, mas a gente precisa entender que até o termo aposentadoria, ir para os aposentos, é tipo sair de cena, sai porque nós não queremos ver pessoas mais velhas. E a gente tem hoje a longevidade, se a gente está com 50, a gente pode viver até os 100, né? Existe essa plena capacidade, essa plena possibilidade, com todos os avanços que a gente tem tido, tecnológicos, da medicina e tudo mais. Então, a gente, quando entra no envelhecimento, no período da maturidade, a gente pode estar entrando na nossa segunda vida adulta. É isso que a gente precisa olhar, né? Quando eu olho para uma foto da minha mãe, minha mãe, eu nasci, ela tinha 31 anos. Então, ela já tinha 4 filhos e eu sou a 5ª filha. Quer dizer, ela já não era tão jovem quando eu nasci, comparado, né, com naquela época. Mas quando eu vejo uma foto da minha mãe com 50, minha mãe morreu com 55, ela teve um câncer e viveu até os 55. Eu acho muito nova, né, assim, viveu pouco demais. Mas quando eu olho para uma foto dela, apesar dela ter menos cabelo branco na foto do que eu tenho hoje, era uma imagem de uma pessoa muito mais senhoril, né, que estava esperando os netos e tudo mais. Então, são outras... Que também tem a ver com o comportamento, né? Sim. É uma nova longevidade, uma nova forma de viver.
o amadurecimento. E pensando mais na gente, né? Naquela época o mundo era muito machista, então a mulher estava sempre voltada para a família. São outras questões, são muitas revoluções dentro de uma grande revolução. Então é um assunto tão apaixonante. E quando eu comecei a falar sobre isso, foi sem querer, assim, né? Foi porque eu envelheci e comecei a falar sobre isso, né? E aí, quando eu entrei, quando alguém falou assim, você agora é uma ativista da longevidade. Eu falei, não quero isso não, gente, não, ativista não. Eu não quero ficar só falando sobre envelhecer, né? Eu acho que, assim, eu faço muita coisa enquanto eu envelheço, não quero só falar sobre envelhecimento. Mas eu fui trazendo o assunto e tudo mais, e aí eu vi que tinha um mundo sendo descortinado, tantos conhecimentos e tanta gente, uma comunidade de pessoas olhando para isso de uma forma nova, que eu me apaixonei, sabe? Foi muito legal, assim. É uma descoberta incrível. Agora eu quero te fazer uma pergunta, assim, capciosa. A gente vive uma ditadura da beleza, né? Uma ditadura da juventude. Como é que tu lida com isso? Assim, o que tu enxerga sobre isso? Porque a gente, como mulher, talvez o processo de envelhecimento também passa pelas questões de se enxergar. Eu me lembro uma vez que a minha mãe me disse assim, tu vai ver o dia que tu envelhecer, minha filha, quando tu te olhar no espelho, tu me enxergar. E ela disse, porque eu me dei conta que eu tinha envelhecido o dia que eu olhei no espelho e enxerguei a minha mãe. E realmente isso já me aconteceu, assim, de me olhar no espelho e dizer, opa, era minha mãe ou era eu? Porque a gente vai, né, os traços vão se afirmando e a gente vai ficando mais parecido. Enfim, vem alguns outros traços genéticos que eu acho que se exacerbam com o passar do tempo. Mas como é que tu lida com isso, assim, com esse envelhecimento e essa ditadura da beleza, assim, de ter que parecer sempre jovem? Olha, na verdade, eu sempre questiono isso, né? Uma das partes do meu conteúdo que eu considero mais importantes, né, tem a ver com isso, né? Eu costumo repetir que jovem não é elogio e velho não é xingamento, né? A gente tem que parar de colocar isso como algo, né? Jovem é bom, velho é ruim, né? Assim como magro é bom, gordo é ruim. A gente precisa entender que característica não é juízo de valor. Então, isso é uma luta não só para da boca para fora, né? Daqui de dentro para fora, mas também de fora para dentro, né? Eu preciso olhar para isso e acreditar que isso é verdade, e eu tenho que lutar contra uma pessoa etarista que eu sou, porque nós fomos educados numa sociedade etarista. Então, a gente não construiu uma sociedade que não é etarista. Eu ainda sou uma machista em desconstrução, a gente tem que desconstruir todos os nossos preconceitos constantemente. Mas é sempre um equilíbrio, né, de coisas. Então, assim, envelhecer é fácil? Não, não é fácil. Quando você percebe que o seu joelho doeu, que alguém te chamou de senhora, antes de eu ter o cabelo branco, né, quando eu percebi que eu estava envelhecendo, é claro que você tem que levar isso para a sua terapia, sabe? Falar, nossa, tá difícil, minha bunda tá caindo, sabe? É tipo isso, a Patrícia fala, né? Ou eu me olhei no espelho e não me enxerguei, né? Porque a vista cansa, né? A gente não enxerga mais direito. Mas tem outras coisas muito interessantes. Então, assim, não é dourar a pílula e nem achar que é o fim do mundo. É entender que você vai ter sentimentos contraditórios. Então, como que eu lido para mim? Como que é o que eu acredito que funciona para mim? E isso é muito particular. Eu tenho acesso a uma dermatologista maravilhosa, né? Eu fiz um procedimento quando eu tinha 47. Foi até um trabalho para uma marca chamada Juvederm, uma marca de preenchimento, e foi aí que eu conheci a doutora Lígia, e foi ótimo, eu fiz assim, me deixou com uma expressão mais descansada e tudo mais, e adorei o tal do preenchimento. Todo mundo ama o Botox, eu sou fã do preenchimento. Na verdade, eles não se concorrem, eles se complementam, né? E aí, eu continuei com a doutora Lígia, virou minha amiga, é uma pessoa extremamente talentosa, criteriosa, né? Não faz nada que vai mudar o meu rosto. Ela sabe fazer aquele procedimento. O bom procedimento estético é aquele que ninguém percebe. A pessoa só vê que você está assim, com uma carinha mais descansada e tal. E logo depois que eu fiz esse procedimento, acho que eu tinha 48, na verdade. Quando eu fiz 49, eu estava com a pele muito bonita. E aí eu resolvi deixar o cabelo branco. E aí eu pensei assim, gente, mas que contrassenso. Eu tô com a pele tão bonita, eu vou deixar o cabelo branco. E eu acho que esse foi o equilíbrio que, para mim, foi o pulo do gato. Por quê? Eu não quero ficar me escondendo do envelhecimento.
Eu quero exatamente promover uma forma equilibrada de adentrar essa fase. Então, deixar o cabelo branco, ou ver o cabelo, falar, como é que é o meu cabelo? Toda vez, meu cabelo era preto, aí ele crescia, eu via a raiz e achava lindo, mas era uma mistura de medo com admiração. Então, quando surgiu o cabelo, a minha cabeleireira falou, Cris, vai ficar lindo em você, porque vai combinar com a sua pele. E outro dia eu estava participando de um programa, a Monja Cohen falou isso. Falou, o cabelo branco, ele combina muito com a pele que já está enrugando, porque ele harmoniza bem. Se você tem o cabelo escuro, quando a sua pele começa a enrugar, pesa mais a fisionomia. E eu falei, não é que é verdade? Então, de vez em quando, eu até tenho vontade de voltar para o cabelo preto, mas eu falo, tá bom. Porque é por isso que às vezes as loiras, né? a mãe é uma que faz luzes e fica mais clara, assim, e parece mais jovem do que com o cabelo da cor original dela, que era um cabelo super escuro. Realmente, o cabelo escuro fecha mais, né, a fisionomia. Dizem que mulher não fica velha, a mulher fica loira. A minha mãe, quando começou a fazer a transição, né, os meus filhos diziam, vó, não deixa, não deixa branco. E um dia eu perguntei por quê. Mãe, porque daí ela vai parecer velha. E aí, velha, na cabeça deles, já era, né? Juízo de valor. E aí, conversamos muito sobre isso. E hoje, ela é infinitamente mais linda. Ela pintava de acaju. Tu lembra? Claro que me lembro, claro que me lembro. É uma coisa que é como se você não quiser. Você fica se escondendo do envelhecimento. Então, acho que deixar o cabelo branco foi colocar a cabeça para fora da janelinha do envelhecimento, olhar e falar assim, opa, como é que é o ventinho aqui? Sabe? Então, eu acho que, por eu ter feito isso mais cedo, talvez mais adiante, quando eu estiver mais enrugada, vai ser menos contraste. Talvez a gente precise entender que o envelhecimento é algo que a gente pode conquistar suavemente. Essa suavidade pode ser... Porque a suavidade é algo que a gente aprende na maturidade. Gente, eu era uma pessoa tão imediatista. Hoje, eu tenho uma relação com o tempo muito mais harmônica. E isso foi o envelhecimento que me trouxe. Tô louca para chegar nos 50, gente. Vamos fazer os quadros. Vai gostar, né? Vai voltar, né, Cris? Eu tô adorando esse processo, assim, apesar de, claro, ter uma ótima dermatologista. Um beijo, Flávia. Porque enfim, vou te ligar, Flávia. Tem muitas coisas que eu não quero fazer por uma questão minha, mas né, as oportunidades estão aí, a gente. Agora, nós temos alguns quadros que nós pegamos a Cris hoje de surpresa. A gente geralmente manda para elas antes, mas a Cris a gente resolveu pegar de surpresa Cris, hoje. Sorry. Não, brincadeira, mas a gente... É legal também porque vem aquela resposta primeira, né? Tu falasse na tua mãe faleceu jovem, né? Mas certamente tem alguns ensinamentos que ainda se fazem presentes, né? E memórias fortes também. Então tem um quadro que é o seguinte: minha mãe dizia. Aqueles recados que mãe dá, aquelas frases, aqueles conselhos que muitas vezes a gente discorda, mas quando vira mãe a gente pensa, ai, minha mãe tinha me dito isso. Tem algum que tu te lembra? Eu lembro de vários. Ela falava um muito engraçado que eu não entendia de jeito nenhum, que era assim, para quem não quer, mais sobra. Que era assim, se você não está querendo comer, beleza, vai sobrar para outra pessoa. Eu falava, não é para quem não quer, mais sobra para quem quer, né? Eu não entendia isso, achava engraçadíssimo. Outra coisa que ela falava era assim, quando a gente se vestia para um casamento, colocava aquela roupa salto alto, falava, ai, tá incomodando. Ela falava, mulher bonita tem que sofrer. Mulher, para ser bonita, tem que sofrer. E eu uso muito como exemplo do como era, né, assim, opressora essa ser cultura, mulher. Né, do ser mulher. Mas eu tenho várias coisas que minha mãe falava. Ai, tô adorando, pode lembrar mais. O que seria do amarelo se não fosse mau gosto, sabe? Essas coisas. Várias coisas que ela falava. Ainda bem que eu não vim de amarelo. O que é isso, mãe? Chouriço com feitiço. Gente, mas era tanta coisa que ela falava. E tu repete pro Francisco alguma delas? Algumas sim, o chouriço com feitiço eu falo brincando, mas enfim, não é nem da nossa, nem faz parte da cultura, assim. Mas eu lembro constantemente, quase todo dia, porque agora a gente foi parar para pensar e eu lembrei de 3, assim, mas... Já que tu falou nisso, tu te lembra muito da tua mãe no dia a dia, assim, na tua maternidade, já que tu falasse sobre isso? Ela tá presente na tua maternidade, a tua mãe? Sim, a minha mãe era uma figura muito forte e ela era, na verdade, a gente vivia numa casa tipicamente machista. Meu pai era médico, minha mãe
não era formada na faculdade quando ela se casou com meu pai, depois ela fez uma faculdade de contabilidade, virou contadora, mas ela era aquela pessoa que fazia o imposto de renda da casa, que cozinhava no domingo, que fazia o supermercado, que instalava o chuveiro elétrico. Meu pai era só uma entidade que ficava sempre sentado, fumando, assistindo a televisão, porque ele era aquela pessoa que sempre estava cansado, né? Ele era uma entidade, assim, intocável. E ela era a figura ativa da casa, sempre, muito ativa. Minha mãe, na verdade, apesar de ter tido uma educação machista, ela era muito moderna, porque ela tinha coisas assim, ela era muito forte, ela peitava muitas coisas. E eu me lembro muito dela, porque eu acho que eu e minhas irmãs somos mulheres muito fortes, assim, que a gente aprendeu muito isso, sabe? De não ficar parado e fazer as coisas, às vezes até não se permitir o ócio. E aquilo que seu filho te perguntou, o que tu faz para te divertir, né? Se você perguntasse isso para minha mãe, ela ia falar, cuido dos meus filhos, né? E eu acho que talvez a minha grande lição seja suavizar um pouco isso. Mas eu me vejo muito parecida fisicamente com ela também. Eu vejo ela demais em mim, muito. E minhas irmãs acham que é parecida com ela, eu fico toda orgulhosa. Assim. Talvez a gente tenha ido ao outro extremo, né? Nessa coisa da busca do espaço feminino e a geração... Eu tenho uma menina de 1 ano e meio, a Mercedes, e eu fico pensando que na geração dela, talvez elas tenham esse equilíbrio de uma maneira mais tranquila, porque a gente foi a um outro extremo, né? Nessa busca do espaço, do direito ao trabalho, ao crescimento, ao sucesso, né? Não de trabalhar fora só para constar ou para comprar as minhas bijuterias, né? Mas para realmente ter êxito no trabalho e poder desejar chegar mais longe, ser a diretora de uma empresa e não apenas para constar. Acho que elas vão chegar nesse equilíbrio. E aí a gente chegou num ponto que a gente não para de trabalhar nunca, né? Parece que tá sempre atrás. O ócio, como tu dissesse, é uma coisa feia, né? Eu acho que essa questão, assim, de olhar para o futuro, para que elas façam diferente, e nós também entendermos como foi feito antes, né? Como as nossas avós, bisavós, que história elas carregam, que a gente deve levar adiante e o que a gente deve parar aqui, né? Encerrar esse ciclo. Então, eu acredito muito nessa questão da força da ancestralidade para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias e levar a leveza também necessária. E aí eu te pergunto, tem alguma receita de vó que tu quer compartilhar conosco? Pode ser um remedinho caseiro, pode ser uma comidinha. Mineira, verdade, não vale pão de queijo, tá? Eu não sei fazer pão de queijo. Eu não tenho nenhuma receita de vó assim que eu sei fazer. Na verdade, eu tenho um caderno de receita da minha mãe, que tinha algumas receitas que eram da vovó e tal. Mas eu sinto que na minha família tem uma coisa muito da praticidade, assim. E eu não tenho, na verdade, falhei nesse sentido. A minha avó fazia uma baba de moça maravilhosa e ela fazia suspiro. E eu não sei fazer nenhuma dessas duas coisas. Eu já tentei, deu errado. E era um suspiro maravilhoso. E às vezes a gente pedia para ela de presente de aniversário: vó, me dá suspiro de presente. A mãe da minha mãe, né, a mãe da minha mãe viveu até os 91 anos e a mamãe já tinha morrido. E aí eu lembro que um dia eu falei com ela: vó, você me dá suspiro de presente? Ela falou: e o que eu faço com as gemas? Eu falei: faz baba de moça. Ela me deu uma baba de moça. Então eu não tenho receita, mas a receita que lembra muito essa minha avó é uma torta de nozes com baba de moça e o suspiro. Gente, vamos combinar que a gente pode sair da dieta para comer isso, né? Sim, ainda mais quando tem essa relação emotiva, né? Porque eu acho que a comida também, essas receitas, elas têm... E essa pergunta tá aqui muito por isso, né? Para trazer um pouco da emoção afetiva, né? Das memórias, das lembranças de família, que eu acho que são muito presentes quando a gente é mãe. Agora tem uma pergunta que é o seguinte: a música que eu cantava, não tem mãe que não tenha cantado, que não cante, que não siga toda a vida cantando para o seu filho. Porque eles crescem, mas a gente em algum momento vai ali fazer um carinho para dormir, lembra da música, canta até hoje? Sim, eu vou cantar. É uma música da Marisa Monte que ela fez para o filho dela, que se chama O Rio, eu acho. Que é assim: ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho.
vão para o mar, eu não lembro da letra, né? Se algum dia. Ela fala de uma dor. Se algum dia você sentir uma dor, lembra que a chuva vem, mas que não é eterno, o sol sempre vai voltar. E é só porque eu estou na menopausa, né, gente? Eu não consegui lembrar, mas eu lembro que eu cantava isso para ele e chorava, era tão bonito isso. Mas eu tenho uma história com o Fran, com a Marisa Monte, e isso é muito bonitinho de contar, porque quando o Gui morreu, na verdade, a gente teve uma época de término que aquele disco O Universo ao Meu Redor eu ouvia muito, então para curtir a fossa e também ficar alegre, eu ficava ouvindo O Universo ao Meu Redor, depois a gente voltou, aí veio o Francisco, aí o Gui morreu, e eu continuei ouvindo O Universo ao Meu Redor. Então, todos os dias, à noite, quando eu voltava do trabalho, eu ia dançar na sala, descalça, com o Francisco, botava ele aqui e cantava esse disco inteiro. E ele ouvia eu cantando, teve um dia que ele fez assim, ele foi embalando no mesmo tom, era uma coisa muito, muito linda, assim. E esse disco ficou tão na memória dele, que quando eu comecei a namorar meu namorado hoje, meu namorado morava numa cidade pertinho de Belo Horizonte, ele não morava em Belo Horizonte, e às vezes a gente pegava a estrada para ir para casa do meu namorado, e eu resolvi colocar esse disco depois de muito tempo, porque o Francisco ficou um tempo que ele nem queria ouvir mais, então ele estava até cansado. E coloquei no Spotify esse disco da Marisa Monte. Gente, o Fran tinha 10 anos, ele caiu no sono imediatamente. Olha que interessante. Acessou a memória do sono. A música é incrível, ela aciona muitos setores do nosso cérebro, né? E realmente transporta a gente para esses momentos de calmaria, de emoção, de euforia, né? A arte também cura. Sim. Não, a arte é muito criativa, né? Na verdade, para Francisco é isso, o encontro da tristeza com a poesia, né? É muito milagre, sem dúvida. Antes do nosso próximo quadro, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento aqui, porque tu vais receber aí na tua casa, tô te dando um spoiler já, tá? Um dos nossos quadros se chama Meus 5 Minutos de Silêncio. E a gente, nesse Dia das Mães, no mês de maio de 2022, se você está vendo esse podcast em 2023, 2024, enfim, né? Não importa, vai ficar disponível. Isso aconteceu em 2022. A gente mandou para casa das nossas entrevistadas, das nossas convidadas, essa xicrinha para tomar um cafezinho quentinho, para tomar um chazinho quentinho, para dar esse aquecimento para o coração e ainda recheada de chocolate. Chocolate aqui do Rio Grande do Sul. Artesanal, uma delícia. Acho que já vou até comer aqui Chocolates artesanais de Gramado. São nossos parceiros e o Posto Primeiro. Muito obrigada por mandarem essas canequinhas para as nossas queridas convidadas aqui do nosso Tudo Sobre Mim. A mãe agora pode fazer a pergunta. A pergunta, então, é óbvio. Essa. O que tu faz nos teus 5 minutos de silêncio? Agora deve ter, né? Adolescente, como é que é a alegria da ausência da mãe, então... Gente, eu tenho tantos 5 minutos de silêncio, que o Francisco hoje em dia ele é tão silencioso, ele fica pra lá. Olha, eu adoro tomar café e adoro ler. Então, ficar do lado do meu livrinho, eu tenho um lugar preferido no sofá de casa, que tem né, do meu lado aqui tem a gente, o braço do sofá. Isso é a menopausa. A menopausa. Braço. Tu teve Covid, hein? Tu teve Covid? O encosto do sofá. Tu teve Covid? Não tive, você acredita? Foi menopausa mesmo. Ah, tá. Não, porque agora muita gente tá esquecida e botando a culpa no Covid, né? Exatamente. Então, no braço do sofá, normalmente tem um caderninho pautado, onde eu vou anotar coisas. Tem o meu livro, o livro que eu estiver lendo, são vários, eu leio vários ao mesmo tempo. Adoro estar com o livro e uma canetinha marca-texto, ou um lápis marca-texto, que aí eu marco o livro inteiro. E ou um café, ou uma cerveja. Eu amo cerveja. Tô contigo e não abro. Mordi a língua. Aquilo que tu via as mães fazendo, não importa se agora na adolescência ou ainda nas memórias, né, Porque quando tá no início da maternidade, eu acho que é mais fácil essas coisas. Meu filho não vai pegar um tablet, meu filho não vai isso, não vai aquilo. Teve muito mordeu a língua? Falando mais recente? Gente, eu falho várias vezes. Eu sou aquela mãe que às vezes fala que vai botar
disciplina no filho, que vai falar isso não, e muitas vezes quando eu vejo, eu já estou lá babando de novo, sabe? Muito assim, se eu pensar desde o começo, eu falava, meu filho não vai chupar chupeta, né? Não vai ter chupeta, eu comprei uma única chupeta, cheguei da maternidade, beleza, menino gracinha e tal, né? Já tinha mamado lá no hospital, e aí eu tinha uma enfermeira maravilhosa, que ficou comigo 3 meses, foi incrível, e aí, quando ele chegou, ele não conseguia dormir, porque ele estava com fome, só que ele não conseguia mamar, porque ele estava com sono. Ela falou, cadê a chupeta? Cadê a chupeta? Gente, teve uma época que eu tinha... A chupeta virou tão importante na minha casa que eu tinha uma. Depois disso, teve uma época que eu tinha 14. Caía no chão, eu falava, opa, meu filho! Sabe assim? Então, assim, paguei língua total com a chupeta, né? E eu acho que hoje em dia é muito essa coisa de achar que eu vou conseguir falar com ele. Filho, você faz isso, você faz aquilo. Quando eu vejo, eu já estou meio que... Tem hora que eu sou muito frouxa, assim, porque eu sou muito apaixonada pelo Franco, sabe? Eu olho para ele, eu sou muito apaixonada até hoje. Eu olho e falo, gente, é bonito demais, fui eu que fiz, meu Deus, sabe? Assim, eu sou completamente babona. Então, eu me vejo cedendo em umas coisas que eu não deveria ceder. E aí, de vez em quando, eu dou aquele, né, ultimato, assim, eu fico rígida de uma hora para outra, ele acha que ele não entende nada, é uma mãe meio louca, assim. Então, eu acho que... Ai, vamos ver então, Fran, a gente tem várias fotos aqui no outro quadro nosso, né? Minhas fotos preferidas da maternidade. Vamos lá, Gui. E a Cris escolheu algumas fotos pra gente. E pra quem tá Todas só lindas. ouvindo, a gente vai, então, descrever essas fotos, Cris, e já fazer o convite para que venham assistir o nosso canal do YouTube, Tudo Sobre Mim, a Mãe, onde tem o episódio de hoje, claro, da Cris Guerra, mas temos outras convidadas que já estiveram conosco. Inclusive, o link desses outros episódios está aqui na descrição desse episódio de hoje. Teve a Fernanda Rodrigues, a Sharon Menezes e a Ana Emília Cardoso. A Bel Kutner. Tá faltando alguém, hein? Tá. E a Luísa Posse, E a 5. Vanessa. A da Vanessa da gente, dupla só Causa. gente linda, hein? Só Arrasaram. gente querida. Ai, muito bom. Vamos ver? Ai, bem, bebezinho. Vamos ver. Aí tá a Cris sentada no sofá com Francisco, deitadinho no peito ali. Isso é no hospital ainda, gente? Quem Não, tá isso é lá em contigo? casa. Em Isso é lá casa. em casa. Uma amiga minha tinha acabado de me visitar. O Francisco ainda era bem recém-nascido, né? E eu amo essa foto, gente, porque essa coisa de neném dormindo no nosso peito, tem coisa mais gostosa que isso, parecendo um pintinho, assim, uma pequena galinha, assim, sei lá, é uma coisa de louco isso. Eu tenho saudade dessa época. No encosto do teu sofá, ali no braço, tem uma fraldinha nessa época. Mãe. O que eu acho que é interessante dessa foto são as olheiras, que elas, né, E eu tô de camisola, né? estão na maternidade a qualquer tempo, né? Pode mudar todos os conceitos de maternidade, mas a olheira permanece. Vamos para a próxima foto. Hospital, né? Esse momento é emocionante demais, né, gente? Quem já passou por isso? Foi parto normal? Foi parto normal, muito rapidamente. Eu comecei a ter a primeira contração às 5 da tarde e ele nasceu às 10h20 da noite. Foi bem rápido. Nossa, que beleza. Foi impressionante. Quem foi contigo pro hospital, Cris? Assim, né? A gente pensando nessa ausência do pai, como é que foi isso? A minha irmã foi comigo, a minha irmã do meio, que é 5 anos mais velha que eu. E foi super importante ela estar ali comigo, ela que tirou essa foto. Eu mostro essa foto nas palestras e falo, gente, ele era lindo, mas eu não quero saber a opinião de vocês a respeito. A gente acha lindo, né? Eu olhei e falei, gente, ele é muito lindo, mas ele era tadinho, né? Não era não, mas a gente acha bonito. Sabe que tem uma coisa nessa foto que a gente tá olhando aqui e realmente vocês deveriam ir olhar essa foto. Ela tá dando uma olhada tão profunda para a lente da câmera que parece que entra na gente o teu olhar, assim, que profundo esse olhar dessa foto mesmo. É um olhar bem emocionante, né? Um olhar verdade. Deu tudo certo, é quase assim, tô renascendo também. É verdade, né? Um pouco, verdade. Muito linda. Vamos adiante, a próxima. Tem a imagem. Essa foto tem no livro, não tem no livro essa foto? Acho que sim. Eu já vi aí essa no foto. fundo é o meu pai, tá? É porque, na verdade, é o seguinte, essa é uma parede onde eu Aqui, plotei
a parede do meu primeiro apartamento, já não moro mais nele há bastante tempo, eu plotei uma foto dos meus pais, é muito bonitinho, uma foto do baile e tal. E eu fazia várias fotos em frente à parede, exatamente nesse ponto, porque tinha um tripé na minha casa. Eu fiz essas fotos durante a gravidez. E aí, depois que o Francisco nasceu, eu também fui lá com o bebê. E é interessante, porque se vocês olharem, o perfil do meu pai é muito parecido comigo. Então, tem ali o pai que já não está mais presente, né? O meu pai e o pai do Fran também não está mais presente. Eu acho muito bonito, assim, essa imagem. A ancestralidade, né? Uma Muito foto linda. significativa. Tá ali Ah. o Francisco de smoking com a mamãe vestida de noiva. Tava me levando no altar, gente. Olha isso. Ai, que lindo. Ele adorou tanto colocar esse terno. Ele tinha 5 anos, gente. Olha que coisinha. E aí ele foi te levar pra casar. É isso? E Foi levar pra casar. que história, né? Aí, Invertida, foi sei isso? lá. Exatamente 10 anos atrás, no dia 1º de maio de 2012. No meu segundo casamento oficial, porque antes do pai do Francisco, eu fui casada, né? Tive, inclusive, 2 gravidezes interrompidas, né? 2 abortos e tal. Eu casei em 2002, e aí em 2012 eu casei de novo, e meu namorado tá em pânico, porque eu falei com ele que de 10 em 10 anos eu caso, a gente já tá Ia falar agora. Olha só. Tá na hora, hein? Chegou na hora certa ele, né? Linda essa foto também. Vamos Tem o pra Fran Ela maior. mandou, aliás, eu quero dizer o seguinte, ela mandou 20, 30 fotos, nem sei quantas. A gente 50, não foi? sofreu pra Bastante. escolher também. Mas a gente quer ver ele maiorzinho agora. Ai, que adolescente lindo. Olha. Parecido contigo Muito, também. muito parecido. É. E aceita tirar Nossa, foto assim, de boa? Não, essa aí já não é tão atual. Essa aí ele já Ah. devia ter de 13 para 14. Hoje ele tá com 15, ele não tira foto comigo. Se nega. Normal. Tá ali ela abraçada com o filho, né? O Francisco tá sem camisa ali, cheio de espinhas no rosto, né? Aquele momento realmente entrando na adolescência. Acho que é uma foto bem significativa essa. Ai, que bom. Mas que bom que tem foto. E Como tem é fotos difícil, de né? várias fases, e eu acho que a maternidade é isso, né? A gente entender que cada momento é eu e a Tati, a gente sempre conversa sobre isso. Eu tenho 3 crianças, Cris. Uma de 1 ano e meio. Você tem 3! Um de 3 anos, sendo completados hoje, no dia 3 de maio, quando a gente tá gravando. Parabéns para ele. Obrigada. E outro de 5 anos, então. E a Tati tem adolescentes, então a gente vive momentos diferentes, mas a maternidade, como a gente diz aqui, é para sempre, né? É da mãe que tá gestando, parindo, criando, envelhecendo, com saúde, sendo avó, porque a gente não vai deixar de ser mãe nunca, né? E aí tem uma pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas aqui, Cris, porque esse espaço, ele também é para falar sobre nós mulheres, não só nós mães, mas dessa mulher que nasce quando nasce um filho, né? Nasce uma nova pessoa também, né? Então, a gente quer saber de ti, que mulher nasceu com a tua maternidade? Nossa, nasceu uma mulher muito, muito mais interessante, eu acho. Eu falo, foi o Francisco que me pariu. Acho que nasceu uma mulher múltipla, corajosa, cara de pau, confiante, medrosa também, mas aquela que vai com medo mesmo, né? Eu acho que nasceu uma mulher adulta, porque eu tinha várias questões assim muito, né, muito infantis às vezes, né? E nasceu uma mulher que se conhece mais, que se ama mais, que luta muito por si mesma e muito múltipla. Isso sem dúvida. Eu acho que a maternidade, em circunstâncias não exatamente planejadas, me fez perceber que eu podia ser muito mais do que eu imaginava, porque quando a gente tem alguém que depende da gente, a gente fala, eu vou me virar, mas a gente vai dar conta, né? Então, eu fui muito transformada pela maternidade. Eu, sem dúvida, sou uma mulher bem mais legal depois que o Fran nasceu. Obrigada, linda. Fran. Ai, que lindo. E tem um quiz, né, pra gente conhecer um pouco mais da Cris Guerra, não só da mãe. Pão de queijo ou queijo de Minas? Nossa, que escolha difícil. Queijo de Minas. Bebê ou adolê? Tem gente que diz que gosta mais de quando é bebê, outros de quando cresce. Qual fase tu te identifica mais?
É difícil, eu gosto mais do adolê, porque eu acho que a gente consegue ter uma vida mais tranquila. Mas é claro que a gente tem saudade do bebê, né, gente? Uma delícia um bebezinho, né? Mas bebezinho é bom para você falar assim, ai, cansei, agora pega, por favor. Os netos. Barzinho ou um bom vinho? Eu acho que é um bom vinho. Eu gosto de bar também, mas eu acho que talvez não seja nem o bom vinho, talvez seja a cerveja do barzinho dentro de casa. Eu prefiro. Entendi. Serra ou mar? Olha, eu vou escolher a Serra, porque a gente está aqui vivendo em Belo Horizonte um momento tão duro que a Serra do Curral, uma serra super importante, está sendo roubada pela mineração. A gente teve uma votação assim de madrugada. Então, eu sou uma mulher da Serra, eu amo a Serra Gaúcha, acho maravilhosa. Então, eu amo o mar, mas hoje eu vou escolher a Serra, porque a gente precisa preservar as nossas serras. E aí eu quero dizer para o pessoal daqui, seja em que época que vocês ouvirem esse podcast, vocês não vão roubar a Serra do Curral, não. Tira o pé da nossa serra, que ela é nossa. Muito bem, um aplauso para ti. Mesmo. Rock ou jazz? Jazz. Conf ou prêt-à-porter? Hoje eu sou conf total. Eu acho que o conf é muito prêt-à-porter. Boa. Adorei essa. Eu vou aproveitar e fazer assim, série ou filme? Eu prefiro filme, porque eu acho que a série me prende e eu não gosto muito de ficar presa. Então, eu acabo assistindo mais filme. Mas tem séries que são maravilhosas. Se a gente pensar em This Is Us e Friends, por exemplo, né? This Is Us! Pé pra cima ou pé na rua? Pé pra cima, maravilhoso. Não, eu nem coloquei o livro ali, filme ou livro, porque eu já sabia que a resposta ia ser livro, né? Não, mas você sabe que eu sou muito difícil também? Eu acho que... Tem espaço para toda arte nesse coração. Tem espaço, tem. Até porque quando a gente escreve, a gente também precisa frequentar outros formatos artísticos, né? Eu acho muito difícil falar assim, nossa, eu escrevo muito e leio muito. Não necessariamente. Acho que eu leio muito, mas eu acho que para nós que somos escritores, para a gente que tem a escrita como ofício, que tem que escrever vários textos durante a semana, às vezes na hora de descansar, o que você quer fazer não é ler, né? Claro. Descansar a cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade particular. Quando é que tu te encontrou com a escrita? Foi ainda na adolescência? Foi depois da maternidade mesmo? Ou a escrita, tu te encontrou com ela antes disso? Na verdade, eu comecei a escrever diário aos 13 anos, então não larguei mais e foi isso que me fez ir para a faculdade de comunicação. Mas eu jamais tive uma pretensão literária, porque eu não era uma grande leitora. Eu li algumas coisas, mas eu não sou, assim, estou me tornando uma leitora agora. Mas o Para Francisco foi o meu encontro com a crise escritora. Então, assim, faltou dizer, né, que o Francisco pariu uma escritora, sem dúvida. Essa pessoa que se via com possibilidade de escrever. Eu nunca acreditei na minha possibilidade de escrever. Hoje eu acredito. Hoje eu sei que eu sou escritora, por mais que eu queira, né, sei que eu tenho muito para desenvolver e tudo mais, mas eu sei que eu tenho um estilo de escrita, e isso foi graças a uma dor enorme da falta do Gui e da presença do Fran, né? A dor do amor, assim, sem dúvida. Dá um beijo pro Francisco, que a gente agradece a escritora que ele nos deu de presente também, e essa mãe que está aqui compartilhando com a gente. A gente tem algumas dicas também, Cris, aqui no final do nosso podcast. Além de vocês assistirem os episódios anteriores, é claro, né? Dar o like, compartilhar com os amigos. Vocês sabem que as plataformas, elas precisam desse tipo de interação, né? Que vocês acionem o sininho para receber os lembretes, se inscrevam no canal, porque isso faz com que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas. E a maternidade é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser compartilhado e que precisa ser acolhido. Então, a gente agradece se vocês se inscreverem, darem o like e compartilharem o nosso conteúdo, seja na plataforma que for, nos seguirem também no @tudosobремim, a mãe, onde a gente também compartilha outros conteúdos, momentos marcantes aqui do podcast e dicas das nossas convidadas e nossas também. Como eu já falei aqui, eu já quero dar a dica do @Patrícia Parenza, que também fala sobre etarismo, também fala sobre moda, e é uma mulher incrível aqui do Rio Grande do Sul, que vale a pena seguir porque ela traz conteúdos bem relevantes, textos muito bem escritos também. E fica a dica para quem tá em casa aí. Patrícia Parenza com Z. Muito querida. Sigo ela, maravilhosa. A Paty Parenza é muito querida, muito querida, dá tudo.
Vou aproveitar, então, a fala da Cris para sugerir a série This Is Us. A Xana disse, todo mundo já assistiu? Acho que não. Aí tá na 6ª temporada, no Star+. O diretor é Dan Fogman e é uma história encantadora. Realmente é a série da minha vida e eu tô ansiosa para que chegue logo aqui no Brasil essa nova e última temporada da família Pearson. Olha aqui, ó, a dica também de hoje é a dica do dia mesmo, assim, do podcast, é o livro Para Francisco, da Cris Guerra. Sabe que editora best-seller. A gente... Tem na Amazon. Eu ia dizer que a gente tentou comprar o Mãe, mas a gente tá vivendo um tempo também que as livrarias não têm os livros físicos à disposição para vender, né? Mas na venda online tem também o livro à disposição. A gente vai colocar todas as dicas também no nosso Instagram. O Mãe é de uma editora menorzinha, que é a Miguelinha, uma editora daqui de Belo Horizonte. Então, as tiragens são menores. A gente tem que entender. Eu tenho livros por várias editoras, então vamos dar um desconto aí, mas pela Amazon dá para comprar. Acho que várias livrarias online você consegue comprar. Tem algum perfil que tu segue também de maternidade ou de etarismo que tu queira compartilhar conosco? Ou algum filme, alguma série, algum livro que tu leste que tu queira indicar para quem está nos assistindo? Bom, tem um perfil que eu amo, que é minha amiga Silvia Ruiz. Silvia Ruiz com Z no final e _ ageless. A Silvia tem uma coluna no UOL sobre ageless, né? Sobre 50 mais, é maravilhosa, eu adoro ela. E tem um perfil de maternidade que eu amo, que é a Lua Barros F. Ela é uma educadora parental, ela é maravilhosa. E eu quero indicar uma série que eu vi recentemente, chamada Afterlife. Eu não sei se vocês já viram. É uma série inglesa sobre o luto, mas é sobre o luto, mas é de rir e de chorar. São poucos episódios, é um cara que perde a mulher, ela morreu de câncer, e ele não consegue voltar à vida. Na verdade, ele tem uma grande dificuldade porque ele não tem vontade de viver, né? E é uma cidade do interior da Inglaterra, mas é tão linda essa série, é muito linda, é muito tocante, fala sobre a condição humana, sobre o luto, sobre família, sobre amor, é muito linda, super recomendo. Tô aqui aproveitando para tirar uma foto tua. Bem linda pra gente divulgar, Cris, e te agradecer imensamente. Sabe que há quantos anos atrás eu tinha lançado a minha loja de roupas e nos encontramos no programa da Sara Bodovski, na antiga e saudosa TV Com. Beijo, Sara. E eu tava lá lançando a minha grife e a Cris tava lá falando do blog dela e eu presenteei ela com uma alpargata. A mineira andou de alpargata em algum momento, porque depois ela me mandou uma foto usando a alpargata justamente. Te agradecer, Cris. Olha, enfim, tu tá presente nas nossas vidas aqui através dos teus textos, das tuas vivências e disso que tu compartilha, que é mais ou menos também o que a gente tá tentando fazer aqui, né? Compartilhar com as pessoas as nossas experiências e mostrar que toda a vida, né? Toda a experiência é importante, é válida e que somos todas diferentes, mas que precisamos todas compartilhar um pouquinho disso com os outros. Obrigada. Obrigada, meninas. Foi uma delícia o podcast, a ideia, o jeito como vocês conduzem. Obrigada, está sendo um prazer estar aqui. Foi um prazer. Muito obrigada. E vamos aproveitar, me lembrei agora do teu pod também. Na verdade, você lembra? Porque, na verdade, eu estou esquecendo, né? Porque eu não estou com tempo de fazer um novo episódio. Sabe que a frase o título vai ser aqui assim, gurias. Tô na menopausa. Esqueci. Esqueceu de fazer o pod, mas queria te dar os parabéns, porque os episódios estão incríveis também. Obrigada. O 50 Crises é um projeto muito autoral, eu praticamente faço ele bordado, assim, porque ele vem todo da minha cabecinha, porque às vezes é uma conversa, mas eu gosto de fazer tipo um mini documentário, né? Então ele dá um pouco de trabalho, mas eu gosto muito de fazer. Só que agora acho que eu vou ter que colocar lá periodicidade, sempre que dá. Boa. Obrigada, muito obrigada. Eu queria só aproveitar para dar os parabéns para a mamãe do Francisco, obrigada. Porque quando nossos filhos aniversariam, a gente também está de aniversário. É verdade. E a gente só descobre isso depois que é mãe. Quando a gente é filho, a gente não se dá conta. Obrigada, Cris. Beijão. Um beijo. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Em breve, um novo episódio aqui do nosso Tudo Sobre Mim, a Mãe
compartilhando com vocês, gerando e gestando conteúdos maternos. Não deixa de nos seguir, de compartilhar o nosso conteúdo e de seguir nos assistindo, nos ouvindo e sempre tudo, com né? muito amor. Tchau! Beijo, se inscreve. Dá o like. Ela adora fazer isso. Dá o like, se inscreve, aciona o sininho.